pessoal, sejam bem-vindos a mais um programa de educação em diabetes do Espaço Integrar. Eu sou Daniel Dutra, sou médico endocrinologista e estou aqui com uma colega muito querida, que é a Débora Jubilini, uma profissional de educação física muito respeitada por mim e muito competente, e que vai falar um pouquinho para a gente hoje. A gente vai discutir aqui um pouquinho hoje sobre alguns mitos e verdades da atividade física no diabetes. Então, Débora, se apresente e aí vamos lá falar um pouquinho. Ei, Daniel, tudo jóia? Mais uma vez é um prazer conversar com você e também trazer algumas informações sobre o exercício físico, né? A atividade física para as pessoas que têm diabetes. O intuito é tornar cada vez mais prático, né? E o exercício físico cada vez mais acessível para os nossos pacientes. Ok, então bora lá. O que você vai falar para a gente? Olha só, hoje eu pensei em comentar por que nós precisamos praticar atividade física, né? Por que as pessoas com diabetes precisam praticar atividade física? Quais são os benefícios? A gente escuta muito se incentivar o exercício físico, a atividade física, isso é muito importante, mas o que acontece, né? De vários benefícios que nós temos, o que acontece com as pessoas que têm diabetes quando elas se movimentam. Ok. E aí eu trouxe 3 pontos assim que achei importantes da gente citar. Que praticar atividade física regular faz parte do tratamento de quem tem diabetes, que são vários os benefícios da atividade física e da importância da gente ter uma regularidade nessa prática. Muitas vezes a gente vê as pessoas muito empolgadas para começarem, fazem um mês, mas interrompem. Então, como é importante a gente manter uma regularidade também. Ok, vamos lá. Primeira pergunta então, Débora. Vamos lá, então. Por que praticar atividade física faz parte do tratamento do diabetes? Basicamente, né, se nós fôssemos resumir, a glicose que está alterada, né, o excesso de açúcar que nós temos no sangue, quando se diagnostica o diabetes, é exatamente a fonte de energia quando o nosso corpo se movimenta. Então, eu costumo brincar que é como se fosse um carro. A gente começa com o tanque cheio, mais glicose disponível, mais açúcar disponível, e quanto mais a gente vai se movimentando, isso vai sendo gasto pelo nosso corpo como uma fonte de energia. Então, a tendência é que essa glicose vá diminuindo. Então, para o tratamento, né, das pessoas com diabetes, que muitas das vezes estão num estado de hiperglicemia, né, de excesso de açúcar no sangue, excesso de glicose, isso é muito bem-vindo, né? Auxilia muito no controle. Ok. Só que, Daniel, a gente não fica só nisso, né? A gente não fica só na redução da glicose. A partir do momento que a gente pratica uma atividade física regular, vários são outros os benefícios. Então, a gente pode reduzir o nosso peso corporal, ou até controlar o peso, não engordar. A atividade física também nos ajuda a controlar a pressão arterial. É um excelente meio de socialização, principalmente agora, nesse momento pós-pandemia, né? Não sei como você está sentindo as pessoas, mas está todo mundo ansioso para conversar, para ver o outro, para sair de casa, né? Ver movimento. Nos ajuda também a diminuir a ansiedade, diminuir o estresse, a diminuir e controlar o colesterol, dentre de muitos outros benefícios que nós temos também. Então, não é só diminuir a glicose. Entendi. Só que tem um detalhe muito importante, tem que fazer. E existe um mínimo para a gente alcançar esses benefícios. Então, o terceiro ponto interessante de nós conversarmos é a importância da gente ter uma regularidade na atividade física.
Não sei se você tem essa experiência no consultório de incentivar as pessoas a fazerem. Algumas começam, mas interrompem logo em seguida, ou não se identificam, não conseguem se organizar, ou pagam uma academia por 6 meses, mas vai um mês e nos demais não Isso, participam. isso é o mais comum, né, Débora? Essa manutenção em longo prazo ela é difícil, né? Exato. E aí, algo muito importante que serve para todas as pessoas, independente se elas têm diabetes ou não, é planejar essa prática de atividade física. O exercício físico, ele é um hábito. Então, nós já conhecemos os benefícios, nós já sabemos que ele faz bem para controlar o diabetes, e agora a gente precisa de planejar para ter essa regularidade. Então, E existe. não, Pode falar. não, qual que é esse tempo, então, assim, Pois que é é. recomendado? E quem que fala? Né, quem que recomenda isso? A Organização Mundial de Saúde é uma das instituições que recomenda pelo menos 150 minutos de atividade física na semana. Nossa Sociedade Brasileira de Diabetes também recomenda algo semelhante, pelo menos 150 minutos, e as instituições americanas. É um valor muito interessante da gente guardar, de praticar pelo menos 150 minutos de atividade física ao longo da semana. Então, uma regularidade, não é fazer só na segunda-feira e praticar novamente só na semana seguinte, é quantos dias na semana eu vou praticar, quanto tempo em cada um desses dias para completar esses 150 minutos. E Ok. aí tem algumas dicas para que a gente alcance um pouco dessa meta, né, dos 150 minutos. Escolher uma atividade que goste. Qual atividade você gosta, Daniel? Eu corro, eu gosto de corrida, Débora. Ótimo. Então, é uma maneira, se você escolher a corrida como uma atividade para a sua semana, tem mais chances de você fazer, porque é algo que você gosta. Sim. Seria importante também você praticar em um local seguro. Então, se a gente for correr à noite, num lugar pouco iluminado, violento, você vai estar inseguro nesse lugar, provavelmente você vai deixar de ir, né? Não é um Uhum. lugar que seja confortável para você. Sim. Então, escolha uma atividade que goste, faça um local que seja seguro, agradável. Se for próximo da residência de onde nós moramos, tem uma tendência maior também de nós fazermos. Se a gente conseguir um parceiro, seja um amigo, um vizinho, um familiar para ir junto conosco, também facilita a gente manter a regularidade e planejar. Começar a semana já sabendo quais dias você tem disponíveis para se exercitar, em qual horário, durante quanto tempo você pretende fazer. Se você não pensa sobre isso, a sua semana, na correria que nós temos do dia a dia, ela vai sendo ocupada de diversas tarefas que acontecem mesmo e a gente acaba se esquecendo de se movimentar, de praticar atividade física. Entendi. E aí eu dei o meu exemplo, que uma das minhas atividades físicas da semana é passear com a Lulu, minha cachorrinha. Então eu tenho que ir praticamente todos os dias, mas sempre pelo menos 5 dias na semana. Normalmente é quando eu chego do meu trabalho, a caminhadinha com ela dura uns 40 minutinhos. Então, eu atinjo 200 minutos na semana só de caminhada com a Lulu, por exemplo. E aí, Ótimo. como mensagem final, né, desse tema de por que quem tem diabetes deve praticar atividade física, quais são os benefícios e a regularidade, acho que 3 pontinhos que a gente precisa que as pessoas guardem é que a prática de atividade física auxilia no tratamento por ajudar a reduzir a glicose, né, o açúcar no sangue. Quanto mais a gente se movimenta, essa glicose tende a diminuir e ajudar nos exames, no controle. É importante experimentar
várias atividades e escolher aquilo que nós gostamos, que é mais confortável. E quando escolher, planejar quais dias da semana e horários que você vai poder praticar. Muito bom, Débora. Muito obrigado, viu? E é isso mesmo, né? A gente sabe que isso é extremamente importante, não podemos esquecer. Eu gosto de até falar com a Débora que eu coloco na receita dos pacientes, né? Que eles devem fazer exercício físico como parte do tratamento, porque realmente é fundamental aí para esse controle. Sim. Certo, então? Mensagem dada? Mensagem dada. Se as pessoas quiserem saber mais a respeito, hoje existe o Guia de Atividade Física para a População Brasileira. Elas podem acessar pelo site do Ministério da Saúde. É uma boa leitura, sim, tem algumas orientações bem legais sobre o planejamento da atividade física, essa meta dos 150 minutos. Fica como dica aí. Ok. Então é isso, pessoal. Obrigado pela atenção e até o próximo vídeo. Tchau, Débora. Um abraço. Tchau, Daniel. Obrigada a você. Um abraço.